A perseguição ao povo judeu não é algo por acaso. A Bíblia nos ensina que ela faz parte das revelações dos planos do Senhor, refletindo uma batalha espiritual entre o bem e o mal. A constante oposição ao povo de Israel é um sinal claro do cumprimento das profecias que apontam para os últimos tempos. Jesus já havia alertado que antes do fim haveria grande tribulação e o ódio contra os judeus seria um dos sinais dessa era. Essa perseguição é mais do que um evento histórico, é um reflexo dessa luta espiritual. O sofrimento do povo judeu e também dos cristãos tem um propósito. Ele aponta para a restauração futura e a vitória de Deus sobre o mal. A Bíblia garante que, apesar das dificuldades, o Senhor tem um plano para Israel e para todos nós, e ele cumprirá esse plano. O povo judeu, escolhido por Deus, tem um papel fundamental na história redentora, e sua luta é um lembrete de que o fim está próximo. Por isso, precisamos estar vigilantes e confiar no Senhor, pois tudo o que ele prometeu será cumprido. Podemos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 9, onde Jesus diz: Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesta passagem do Evangelho de Mateus, Jesus avisa aos discípulos sobre as perseguições que enfrentariam por causa dele. Esse aviso não é apenas para os discípulos daquela época, mas para toda a igreja e para todo o povo de Deus, incluindo até a nação de Israel. Jesus preparou seus seguidores para suportar as dificuldades com perseverança, mostrando que a oposição ao plano de Deus seria constante. Embora dolorosa, essa perseguição é um sinal de que as profecias se cumprem e que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece caótico. O ódio e a perseguição contra judeus e cristãos ao longo da história não aconteceram por acaso, mas fazem parte de uma batalha espiritual muito maior. O Senhor Jesus disse que as dificuldades seriam inevitáveis para quem segue a Deus, pois o mundo rejeita seus valores. Para superá-las, precisamos entender que essas tribulações fazem parte de um plano maior que vem a refinar e trazer uma glória futura para a Igreja do Senhor, formada por gentios e judeus que se convertem. Confiando na soberania do Senhor, podemos enfrentar as provações com fé, sabendo que a vitória final é dele e daquele que for fiel. Podemos ler no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que diz: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A perseguição aos judeus e cristãos ao longo da história é um sinal do plano de Deus para os últimos tempos, como Jesus previu. Ele falou sobre guerras, fomes, pestes e perseguições que antecederiam o fim. Essas dificuldades não são eventos isolados, mas fazem parte do cumprimento das profecias bíblicas. Apesar das tribulações, a palavra de Deus promete proteção e salvação aos seus, garantindo a vitória final daqueles que forem fiéis. Devemos entender os sinais dos tempos e nos preparar espiritualmente para as adversidades que virão. O sofrimento do povo judeu e dos cristãos confirma o cumprimento das profecias sobre os últimos tempos. Jeremias, capítulo 30, versículo 7, fala de salvação após a angústia. E Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, descreve a luta espiritual contra aqueles fiéis na terra. Embora Satanás tente desestabilizar o plano de Deus, ele usa até as dificuldades para fortalecer e refinar o seu povo. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, nossa fé é aperfeiçoada nas tribulações. Devemos confiar que Deus cumprirá suas promessas e trará restauração ao seu povo escolhido. Podemos ler no livro de Salmos, capítulo 122, versículo 6, que diz: Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Deus nos chama a orar por Jerusalém e a apoiar o plano dele para Israel, refletindo seu amor pelo povo judeu. A bênção vem para quem se alinha com essa verdade.
Ignorar o sofrimento dos judeus, rir de piadas preconceituosas ou repetir estereótipos é uma falha grave. O silêncio diante das ideologias contra Israel mostra um desvio do coração de Deus. Como cristãos, devemos nos arrepender da apatia e combater o antissemitismo com coragem. Precisamos reconhecer o papel de Israel no plano de Deus e orar pela paz de Jerusalém. Não podemos nos distrair com nossos próprios interesses, mas devemos ser defensores da verdade e da justiça, alinhando os nossos corações com o propósito divino para Israel. Podemos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículos 6 a 8, que diz: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. O sofrimento do povo judeu, como o Holocausto, mostra o cumprimento das profecias bíblicas. Jesus nos alertou sobre guerras, fomes e perseguições antes do fim, e o antissemitismo é um reflexo da luta espiritual entre o bem e o mal. A indiferença ao ódio contra os judeus é tão prejudicial quanto o próprio ódio, permitindo que o mal cresça. O retorno de Israel à sua terra em 1948 é um sinal de que Deus está cumprindo suas promessas. Como cristãos, devemos apoiar Israel, orar e combater a indiferença. Esses tempos difíceis, com guerras e perseguições, confirmam que as Escrituras estão se cumprindo. O sofrimento dos judeus é um sinal de batalha espiritual, mas também de esperança, pois a restauração de Israel está prometida. Como a palavra de Deus nos mostra, as tribulações não são derrotas, mas oportunidades para mostrar a fidelidade do Senhor. Devemos permanecer firmes, sabendo que a justiça de Deus será feita e o plano divino finalmente se cumprirá. Mesmo com hostilidade, somos chamados a ser instrumentos dessa verdade. A perseguição ao povo judeu é um sinal claro do plano profético de Deus que cada dia está mais próximo de se cumprir.